Construído para a Copa do Mundo de 1950 no Brasil, o Maracanã se tornou um símbolo do futebol brasileiro e um dos maiores estádios do mundo. Não existe pedaço de terra mais importante para o futebol brasileiro. Não existe metro quadrado mais relevante para a nossa relação com a bola. Nenhum canto ou recanto deste país nos sintetiza como o Maracanã, nossa casa, um estádio místico, onde brilharam os maiores craques do gramado. Em 1938, o presidente da FIFA, Jules Rimet, visitou o Rio de Janeiro e ficou impressionado com a beleza da cidade. 8 anos depois, na primeira reunião da FIFA, depois da Segunda Guerra, ele lembrou da visita e o Brasil foi candidato único à realização da 4ª Copa do Mundo. Ao contrário do que muita gente pensa, o Maracanã não é redondo, é oval. Antes do fim das obras, Carlos Lacerda espalhou um boato que o estádio ia cair no dia da inauguração. O prefeito Mendes de Moraes, para provar o contrário, mandou mais de 3.000 funcionários pularem nas arquibancadas e mostrou que elas eram seguras. Na inauguração, no dia 16 de junho de 1950, Didi marcou o primeiro gol durante uma partida entre as seleções do Rio e de São Paulo. Mas os paulistas viraram o jogo e venceram por 3-1. Durante toda a Copa de 1950, o estádio ainda tinha andaimes. A segurança e o conforto dos torcedores pareciam não ter sido levados muito em conta. Depois de enfrentar longas filas, alguns deles assistiam aos jogos se equilibrando em pilhas de tijolos. Na verdade, a obra só terminou 15 anos depois, em 1965, quando foi batizado oficialmente de Estádio Jornalista Mário Filho. Antes disso, foi chamado de Estádio Municipal do Maracanã e Estádio Mendes de Moraes. Diretamente do Estádio Mendes de Moraes, irradiando a Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Brasil, com a rede de emissoras nacionais controlada pela Agência Nacional. E foi nesse dia, na final da Copa de 50, que o estádio sentiu seu primeiro e maior silêncio até hoje. O Maracanaço, como foi chamado o vazio que se ouvia após a derrota do Brasil para o Uruguai, marcou para sempre a história do futebol brasileiro. Desolação natural da torcida aqui no estádio do Maracanã. Mas isso foi só o começo. A bola tinha apenas começado a rolar no gramado do maior estádio do mundo. Um ano de despedidas na história do Maracanã. O fim da geral foi o maior marco da segunda grande reforma que o estádio recebeu. Os geraldinos foram figuras folclóricas desde os primeiros anos do Maracanã. Ocupar a pior e mais apertada posição no estádio só era motivo de festa e criatividade. Na geral tinha música, tinha craque, fotógrafo, artista, até anjo. Era uma festa, principalmente quando os jogadores escolhiam comemorar com eles um daqueles gols inesquecíveis. Para os geraldinos, valia a pena ficar descalços no calor, na chuva, ter que esticar os pés para ver um pouco o que acontecia no campo. Só não valia acabar com a geral. Nem mesmo esse pedido dos torcedores fez a FIFA mudar de ideia. A reforma levou a geral, mas as histórias e personagens viraram um patrimônio do Maracanã. Vou só destacar 2 pedacinhos aqui. Ele está falando sobre o Maracanã, a experiência do torcedor no Maracanã e sobre essas obras. E aí ele fala lá pela estância: não se mexe no teto da Capela Sistina, se restaura quando necessário. Estar no Maracanã tem ou tinha a dimensão do sagrado. Aí depois ele vai lá e fala: junto com a queda das arquibancadas, implode também parte da alma carioca. Que o velho gigante, para sempre adormecido, descanse em paz. E aí ele vai falando, enfim, eu recomendo a todo mundo que possa ler esse texto, seja no papel, na internet. É um texto histórico que acho que reflete essa aberração, esse estupro, como o Mauro tem dito, tudo que a gente tem dito aqui. Mas ninguém sintetizou tão bem como o Pedro Motagueiros do Globo nesse artigo de hoje. É maravilhoso. Porque há uma passividade assustadora com relação a isso. Dos sites, das TVs, todo mundo, dos jornais, né? Eu que, moro há muito tempo aqui em São Paulo, mas que cresci no Maracanã, atravessando ali a Barca, a Ponte Rio-Niterói para ver os jogos do Maracanã, de todos os times, morava quase do Maracanã, cheguei aí 4 vezes por semana no Maracanã,
em fase da minha vida, frequentava aquela geral ali como se fosse minha segunda casa. Eu fico revoltadíssimo quando vejo cada fotografia dessas, com essa destruição do estádio. Estive lá no ano passado fazendo aquelas entrevistas e já deu para sentir o que vinha por aí. No dia que eu lá estive, estavam removendo as cadeiras e já dava para imaginar o quão assustador ficaria o estádio, mas ficou ainda pior. A visão é de terror quando você vê qualquer foto do Maracanã destruído. E é exatamente o que o Pedro escreveu e destacou o Lúcio agora. Ou seja, é um pontapé assim na tradição, na memória, na história, na identidade da cidade, do futebol. Eu até já disse aqui, e o Maracanã ele pertence também aos clubes. Ele pode não pertencer no papel, mas o que seria do Maracanã se não fosse o Flamengo, o Fluminense, o Botafogo e o Vasco? E claro, e a seleção da brasileira quando não era a seleção da CBF e jogava no Maracanã, jogava aqui em São Paulo, jogava no Mineirão e outros estados brasileiros. São esses clubes e a seleção brasileira, não essa hoje, da dona CBF, que construíram a história do Maracanã, que criaram todo o mito em torno do estádio, né, os grandes espetáculos dentro de campo e nas arquibancadas, fora de campo, os Geraldinos, os Arquibaldos, os estádios lotados, socados com 170 mil pessoas. Era inseguro, mas era fantástico. Um dos maiores orgulhos que eu tenho, João, como amante do futebol, é ter estado várias vezes com 150, 160 mil pessoas no Maracanã. Era muito desconfortável, mas no dia seguinte você chegava na escola, no trabalho e falava orgulhoso. Não, eu estava lá, eu vi o jogo, eu estava no meio do povo lá. E isso não é mais possível. Como diz o Lúcio, esterilizam os estádios, elitizam os estádios e agora eles destroem a casa do torcedor. Isso é repugnante e nós temos que nos posicionar contra isso. A passividade da imprensa em geral é assustadora. Essas fotos que são publicadas nos jornais, elas raramente vêm acompanhadas de algum texto como esse que toque na ferida, que questione isso. Por que temos que fazer tudo que a FIFA pede e exige? O Gerd Wenzel já explicou isso aqui, é sempre bom repetir. Eu tenho lá no meu blog, inclusive, um vídeo do ano passado em que ele, no Futebol do Mundo, fala sobre isso. Tentaram fazer algo parecido com o Estádio Olímpico de Berlim. Queriam fechar aquele anel, que atrás do gol, onde tinha a pira olímpica, é uma ferradura, né? E queriam fechar aquilo ali. O Beckenbauer, que era o presidente do comitê organizador da Copa do Mundo de 2006, virou e disse, não, aqui vocês não mexem, faremos as adaptações necessárias para receber as seleções, os convidados da FIFA, a imprensa, porque é uma preparação especial, um grande número de jornalistas transmitindo o jogo, acompanhando e tudo mais, mas não vamos mexer na estrutura do estádio. O estádio continua até hoje tendo colunas que ficam à frente de algumas pessoas, mas que se dane, não vamos mexer aqui, não mexeram. Por essas e outras, é muito melhor para a FIFA fazer a Copa do Mundo no Brasil, na África do Sul, no Catar, no raio que o parta. Claro, porque aí é muito mais fácil falar só, queremos isso. Sim, seu Blatter, sim, dona FIFA, aceitamos tudo. Até por alguns outros interesses, né? E vão mexendo e vão remexendo. Quando fizeram na Alemanha, não aceitaram, como certamente seria na França, ou na Inglaterra, talvez na Itália, nos países do primeiro mundo, onde as pessoas respeitam mais essa identidade dos seus monumentos. O Maracanã é um monumento histórico e tem mais condições, talvez, assim, coragem, sei lá, outros predicados que permitam que eles briguem. Então, acho que isso é muito bom que aconteça. Tomara que outros textos e matérias surjam a partir daí, inclusive do jornal o Globo. Matérias que toquem na ferida, que questionem esses gastos absurdos do Maracanã. Cada hora é uma despesa a mais e esse estupro absurdo do estádio, que é a casa do torcedor brasileiro, especialmente do torcedor carioca. 1950. Um país orgulhoso exibe ao mundo sua capacidade empreendedora. O maior estádio do mundo. Uma obra grandiosa para abrigar uma Copa do Mundo. Por trás da fachada, denúncias de desvios de verbas, superfaturamentos, favorecimento de empreiteiras e na exploração do Maracanã. A principal peça de defesa tem como pilar em suas justificativas a impossibilidade do cumprimento da lei. A razão? A necessidade de urgência na obra. Na sustentação, as medidas de exceção estão justificadas por imposições superiores em virtude dos compromissos internacionais assumidos pelo Brasil. 63 anos depois, muitas coisas mudaram no Brasil. Outras, nem tanto. Um tombamento desrespeitado. E um patrimônio desfigurado.